Olá, tudo bem com você? Tô aqui no Café com Consciência e eu tenho o prazer enorme de receber um convidado que já veio aqui, que fez o maior sucesso. Eu tô aqui com o Luiz Fernando, executivo, empresário, consultor sistêmico. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com você. É um prazer compartilhar com todos que estão nos ouvindo a experiência que a gente tem de vida, né? As opções que a gente faz hoje de escolhas em relação à vida. Enfim, então é um prazer estar com vocês. Maravilha. Luiz Fernando, me fala o seguinte, você já nesse meio empresarial tem uma expertise maravilhosa nesse sentido. Eu queria perguntar para você, como é que você vê a situação onde o profissional vai trabalhar, mas ele como se tivesse vestido uma roupa que ele vai como profissional e esquece o ser humano que ele é? O que isso impacta na vida profissional dentro de uma empresa? Como que você observa isso? O que acontece? Isso é uma dinâmica bastante comum, tá? Eu acho que até dentro das próprias universidades, as pessoas são formadas tecnicamente. Uhum. A gente vê muitos profissionais que tecnicamente são praticamente bem completos. Mas o que falta é justamente a estrutura humana que está por trás. Com certeza. E eles ficam achando que eu vou chegar pela técnica e vou crescer na empresa e ter uma visão, eles que eu digo os profissionais que estão entrando no mercado, só que esquecem que eles têm que ter uma capacidade ou desenvolver uma capacidade emocional para suportar a pressão que existe dentro de uma empresa ou a pressão que existe numa vida profissional. Exato. As pessoas estão achando que é possível dissociar, né? Fazer essa dissociação entre o que é humano e o profissional. E eu digo o seguinte, se você é um profissional de extremo sucesso, mas um ser humano que na sua vida pessoal você não tem uma família, ou não é feliz com a sua família, ou você não é feliz com seus amigos, não é feliz com você mesmo, você é um fracasso. Com certeza. Porque não adianta ter o lado profissional e o lado pessoal totalmente o oposto. E as pessoas têm essa dinâmica, elas acreditam, vou chegar e eu vou dominar, ótimo, isso faz parte. Mas nunca esqueça que tem que ter o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, a gestão das suas próprias emoções para que você consiga crescer. Exatamente. A gente precisa equilibrar, né, as funções, né? E até dentro da consciência sistêmica a gente traz bastante das 5 funções. Então, você como filho, você no casamento, você como homem e mulher, você com você mesmo, né? Você como profissional e você como pai ou como mãe. Isso. Então, a gente tem que ter o equilíbrio dessas funções, porque a gente faz todas elas, não tem como eliminar uma da outra. Isso, e é perfeito que você trazer esse tema, porque o equilíbrio, muitas vezes as pessoas falam, busca o equilíbrio. E as pessoas confundem achando que equilíbrio é ausência de problema. Minha vida está muito boa, porque eu estou equilibrado. Estou vivendo uma fase fantástica. O equilíbrio não tem a ver com os problemas que você tem a ver com a capacidade que você tem de reagir aos problemas que acontecem na sua vida. Perfeito. Isso. É isso. E o equilíbrio é dinâmico. A gente fala assim, eu estou equilibrado. Não, gente. Equilibrar é igual você andar. Você tira o pé do chão para dar um passo para frente. Quando você tira o pé do chão, o que acontece? Você fica com um pé só, até você colocar o outro. Então, esse é o equilíbrio dinâmico da vida. Que também na bioenergética fala do pêndulo, né? Que você vai para frente e volta, né? Então as pessoas às vezes têm, que eu falo assim, o equilíbrio achando que o equilíbrio é estático. E aí desse equilíbrio estático, eles voltam confundem até os conceitos e acreditam que o equilíbrio estático é ser uma pessoa que eu sou forte, eu sou equilibrado, eu sou imbatível, eu sou rígido. O que é rígido? Aquela pessoa que, nossa, eu sempre vou acertar, eu sempre vou estar trabalhando, buscando o meu melhor, eu sou perfeccionista. Eu já brinquei com isso uma vez, falando com o Fernando. Você fala que uma pessoa é perfeccionista, fala assim, então me conta uma qualidade, porque isso é defeito. Tem nada a ver. A excelência é uma coisa, a busca da perfeição, né? Ou seja, não aceitar ou querer ser o perfeito toda hora, acaba sendo uma neurose. Você busca a excelência, porque aí vem a relação de você com o eu, relação com o outro, enfim. É por aí que, eu diria assim, por esse caminho que as pessoas estão observando. E é como se fosse uma fuga também, né? Se torna um vício, porque tem muitos workaholics aí, né? Bacana. Que traz o quê? É como se fosse um vício, que nem uma droga. Que utiliza do trabalho, essa energia para trabalhar,
para esconder uma dor emocional, que não quer mexer, que não quer olhar. E dores até do dia a dia, assim, não, eu vou trabalhar porque isso ocupa a minha cabeça, porque eu vou me distrair, assim por diante. E acaba virando um hábito, virando um vício tudo isso e traz tantos problemas, né? Que a pessoa fica doente, de fato. Olha, você trouxe quando você falou do equilíbrio, agora você trazendo essa questão, me veio muito uma apresentação que eu fiz para um grupo de executivos aí recentemente. E eu falei assim, né, sobre a questão da dinâmica do trabalho. Que você falou, ó, tem as 5 funções. Sim. Você tem que ter o equilíbrio das 5. E é por fase. Tem fase que, por exemplo, você está com 25 a 30 anos, é fase de acumulação, onde o trabalho ele demanda mais tempo. Uhum. Só que você não pode abdicar da fase de família. Ah, mas eu não sou casado. Cara, mas um dia você não quer casar? Como é que você vai construir uma família se você não saiu, não conhece uma... Não foi para um bar, não se divertiu para conhecer uma pessoa? Você está fechado dentro de você. Né? Como é que são essas 5 funções? Independente da fase que você esteja, é importante ter um percentual do tempo, da energia da sua vida colocada em cada uma dessas. Né? E aí o que acontece? Quando as pessoas não têm esse equilíbrio e vão para o trabalho, aí começa, né? Entra na máscara, né? Que é o trabalho, e eu vou trabalhar 12 horas por dia, e aí eu vou porque eu quero crescer, e começa a entrar numa dinâmica, aí casa. Certo. Aí casa, geralmente a pessoa que é assim vai casar com uma pessoa que é mais ou menos assim também, né? E começa os dois numa rotina muito forte, né? E não vivem, não cultivam um casamento. Uhum. Se não tem casamento, como vai? Se você não tem a função marido e esposa, não vai ter a função filho, não vai ter o filho, não vai ter a função pai e mãe. Exatamente. Uma coisa depende da outra. E as pessoas se perdem, porque elas começam a jogar no trabalho todas as frustrações que ela tem na vida pessoal. Isso é comum, ela projeta. Então eu não tenho coragem de enfrentar, porque o casamento é uma fonte de autoconhecimento. Porque eu falo que o casamento é uma forma que você tem alguém que lê o que está escrito nas suas costas. É o espelho que mostra aquilo que você não quer ver. Por quê? A pessoa está vivendo o dia a dia e está olhando para você e fala, tá bom, você vai contar essa historinha de novo para mim? Uhum. Né? Então é importante, o ser humano, quando ele tem uma pessoa do lado que ajuda, ele se vê ou ver a característica que ele tem que está prejudicando ou que está, não só prejudicando, mas também que pode estar melhorando a vida dele, né? É importante ter esse relacionamento. E as pessoas levam isso para dentro da empresa, essa dinâmica. Aí trabalham 12 horas, acham que isso é normal. Aí eu perguntei para essa turma, né, na apresentação, vocês acham isso normal? Porque, cara, tudo bem, tem fase. Exemplo, até eu brinquei, né? Se você for ter uma fase da empresa, você vai estar fazendo um projeto muito grande, talvez você tenha que se empenhar. Mas isso é frequente? Porque a vida também é assim, é pulsação. Com Às certeza. vezes você aperta de um lado, solta do outro, né? Fala que tudo não são os extremos, né? Os extremos são danosos, né? O coração aperta, solta, aperta e solta. É a pulsação. Então as pessoas levam essa frustração para dentro da empresa e depois falam, meu casamento acabou por causa da empresa. A minha saúde acabou por causa da empresa. A pergunta é, quem é responsável pela sua saúde? Exato. Quem é responsável pela sua vida? É você. Então o que você não está vendo da tua vida? E aí volta essa questão da consciência. O que você não está enxergando na tua vida? Que você está projetando no local de trabalho. Trabalho é uma fase. Trabalho é uma das etapas. Você falou das 5 funções, é uma delas. O que você não está enxergando? Que você está projetando para cá e depois você fala que a responsabilidade é do outro. Aí fica uma situação meio dinâmica de vitimização, né? Não, isso traz um monte de consequências, né? Porque, de repente, a pessoa tem um problema dentro de casa e ela vai transferir essa raiva que tá da esposa, dos filhos, vai transferir para algum profissional que está lá também, traz um monte de confusão dentro do trabalho, e isso também impacta na missão da empresa, né? Muito lado. Eu acho que eu falo o seguinte, né? Tem um papel muito forte dos recursos humanos, né? Que ele treina as pessoas tecnicamente, tenta desenvolver liderança, mas existe uma responsabilidade que é só do ser humano, dele mesmo. Para você gerir um negócio, você tem que primeiro ter autogestão. Se você não tem autogestão de você, das suas emoções, da sua vida, como é que você vai gerir algo lá fora? Por que quando eu falo autogestão? As pessoas que têm, você comentou sobre as frustrações do relacionamento. A gente sabe que relacionamento, ele sempre vai ter as rupturas, vai ter os conflitos.
Só que a forma como você lida com esses conflitos é a forma que você, na sua vida pessoal, é a forma que você vai levar isso para dentro da empresa. Sim. E isso traz um prejuízo grande para a empresa. Então, toda a empresa fica investindo, mas existe uma parcela que é da responsabilidade da pessoa. Por isso que eu falo o autoconhecimento. Então, você tem que ter autoconhecimento, autogestão, para depois você gerir ou assumir um cargo de gestão numa empresa. Porque eu falo assim também para as pessoas, né? Todo mundo quer ser gerente, diretor, CEO, presidente. Assim, bacana, essa ambição é muito boa. Mas você é gerente de você mesmo? Você é presidente de você mesmo? Você seria um bom CEO? Como é ser o CEO da sua vida? Hein? É. Muito boa, gostei. Porque o pessoal quer ver lá fora. Mas e dentro? Como que você é? E aí, assim, são perguntas que você faz para provocar a reflexão das pessoas. Né? Com certeza. Porque eu sou muito, obviamente, dentro daquilo que eu faço, eu defendo demais aquilo que a Sistêmica aponta, que é a questão do autoconhecimento, das funções, das fases que a gente tem na nossa vida. Né? Muitas vezes a gente olha dentro da empresa decisões sendo tomadas, né? Baseados na... Tem até uma fórmula que a gente aprende na Sistêmica, que eu fiz uma adaptação, tá? Me conta. Eu pedi pro Fernando, vou falar para ele que eu fiz a adaptação. Que na Sistêmica a gente tem a fórmula da realidade, certo? Que é a realidade, o fato, vezes a interpretação. Isso. Então, na minha consultoria sistêmica organizacional, eu criei a fórmula do resultado. Opa! Porque o R... Já passa aqui pra gente. O R é o resultado. O resultado é o fato vezes a interpretação que você dá para ele. O resultado da sua vida é isso. Maravilhoso. Se você pensar profundamente sobre isso, tudo que você é hoje é fruto das suas escolhas, né? Você faz suas escolhas, as escolhas fazem você. Sim. Aí o que acontece? Qual é o resultado que você tem hoje? É a interpretação dos fatos que aconteceram que fez você tomar suas escolhas. Exatamente. E esse resultado na sua vida pessoal, aí quando você transfere isso para a vida organizacional, resultado é uma palavra maravilhosa e todo mundo gosta. Né? Existe até o famoso demonstrativo do resultado do exercício, DRE. Poxa, falar em resultado é coisa interessante. Né? É uma linguagem fácil, mas a pergunta aí, o resultado depende da interpretação que você dá para os fatos. E dessa interpretação geram as escolhas que você faz, que pode caminhar para o mal ou para o bem. Sim. Para o seu bem ou para o seu mal. Depende de você. E essas interpretações estão ligadas ao quê? As dinâmicas que você traz na sua vida. Com certeza. Por isso que é impossível dissociar isso, né? Exato. A sua vida pessoal de levar para a vida profissional. Isso é tão importante porque até o que leva a gente a tomar as decisões de que emprego, que trabalho que a gente quer fazer, também está ligado às experiências que a gente teve no passado, aos modelos que a gente teve dos nossos pais, da nossa família, o que foi imposto, o que foi desqualificado, o que foi valorizado, tudo isso vai levar você a escolher. E nem sempre é uma escolha que é sua, né? Muitas vezes faz para agradar o pai e a mãe, a família, ao sistema da família, e nem sabe disso conscientemente. Isso. E aí acaba trazendo um monte de frustração, porque não é você na sua essência. Mas você tem que fazer, fica uma obrigação, fica algo pesado dentro da empresa também. E para aquele ser humano, vai impactar em todas as 5 funções dele. Não tenha dúvida. A gente fala assim, a função profissional, né? Ela, em média, ela ocupa 1/3 da vida do dia de uma pessoa, da vida diária de uma pessoa. Exato. Né? Então, ela tem um componente importante, porque o trabalho traz o quê? Traz autonomia. Né? Traz autonomia que faz você ser você mesmo, querer fazer as suas próprias escolhas. Traz autonomia, traz o dinheiro. E aí, quando você está trazendo sobre a escolha do trabalho, eu lembro de um bate-papo que eu fiz com um jovem, eu adoro trabalhar com jovem, assim, porque até a missão que eu trago no meu coração vem de uma dinâmica que eu vi muito do meu pai. Ele falava assim, se eu tivesse a sua idade com a minha cabeça, com a minha experiência. E eu ficava refletindo sobre aquilo. Aí eu falei assim, puxa vida, de fato isso é impossível, né? Eu não posso voltar ao tempo. Mas por que eu não pego essa experiência e passo para outras pessoas? Porque quando tinha 25 anos, se alguém me falasse algumas dicas, ou me passasse essas informações, ou olha por esse lado da sua vida, o quanto de vida eu economizaria, o quanto de estresse eu economizaria.
Então virou uma missão para falar com as pessoas, né, principalmente esses jovens, na escolha e como fazer, não dizendo o caminho, mas falando uma referência. Porque também a gente quer ser o quê, né? Você quer mostrar um caminho, uma opção, uma referência. Usa ou não usa. Então hoje você vê muitas jovens entrando, ou pessoas, não só jovens, mas que já estão no mercado, que a profissão escolhida não foi aquela que ele quis. A profissão escolhida foi um projeto dos pais. Ou a profissão escolhida foi a profissão que dá mais dinheiro. Exatamente. E aí o que ou é que está na dinheiro, moda. né? O que está na moda? Aí você pergunta, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia de troca. Você dá aquilo que você sabe fazer muito bem e o mundo lá fora, o universo, te volta com um dinheiro. Exato. É isso. É uma consequência do que você entrega para a vida. E aí você vê vários profissionais aí, e aí, poxa, entra no universo, né, que está conversando até com o Fernando agora recentemente, ele trouxe alguns dados que me assustou frente ao uso, né, de psicotrópicos, esses remédios Ritalina, dos da vida aí, né, que virou uma febre, né? Sim. E eu lembro na minha vida que eu vivi um contato com as pessoas que usavam, porque não estavam dando conta mais, né, da sua estrutura, daquilo que eles estavam passando, enfim. Aí você olha na origem, essas pessoas estão felizes? Elas escolheram a profissão que de fato queriam, escolheram a profissão que o pai ou a mãe quis, ou a profissão que dava mais dinheiro, ou a profissão, sei lá, qual foi o mecanismo da escolha. Isso me remete a uma palestra que eu fiz, aí eu falo outra coisa, quando há 12 anos atrás, me marcou muito. Eu fiz uma palestra para jovens carentes, Que legal. numa sala de aula do sétimo, na minha época era a 8ª série, né? Não sei, hoje acho que deve ser o 9º período. Legal. Então a turma eram alunos carentes e foi uma prima minha que trabalhava nessa escola, pediu, né, para eu fazer uma palestra. E eu orei e pedi a Deus para me dar um discernimento daquilo que eu levaria de mensagem, que são sementes que você planta. As palavras são sementes que você planta. E a palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Com certeza. Isso já diz em Provérbios, né? Você fala assim, é uma palavra boa, você muda a vida de uma pessoa. E o contrário também é verdade. Exatamente isso né? que eu ia falar. Aí por isso você tem que tomar cuidado com quem você anda. Porque pessoas negativas, olha lá. Opa, né? com certeza. E nessa palestra eu falei sobre escolhas. Eu mostrei uma foto minha pequena, porque eu venho, de fato, uma origem muito humilde, né? E aonde eu cheguei como profissional. Eu falei, o que faz essa pessoa sair daqui e chegar ali? Viajar ao mundo, conhecer vários países, né? O que faz isso? Né? E não só a questão material, mas ser uma pessoa que é feliz, né? Que é casado, que tem filhos, né? Que ama a esposa. O que faz isso? São as escolhas que você faz. Essas escolhas bem feitas no início, plantadas sementinhas, fazem a diferença lá na frente. Então, escolha. Aí eu brinquei que eu tinha um menino, chamava Eliseu, eu falei para ele, falei de Deus, né? Porque eu eu tenho certeza comigo, o componente espiritual, ele é fundamental na vida do ser humano. Sim. Ele não consegue, nós somos 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Né? E a gente tem que cuidar das 3 igualmente. Aí perguntou, o que é? Eu falei para ele, o que é Deus? Né? Onde está Deus? Aí eu apaguei o D e apaguei o S. Eu falei assim, Deus está aí. Dentro de você. Dentro de você. Deus está dentro de você. Agora, como você tem essa capacidade divina dentro de você, vamos usar ela da melhor forma possível? Sim. Aí vem as escolhas, né? Se afasta disso, se afasta daquilo. Cuidado com as drogas, né? Cuidado com o sexo precoce. Cuidado com... E foi falando, né? E fez muito sentido. E eu recebi depois as cartas. E foi eu me emociono, porque... Ai, meu Deus, talvez até arrepia só de imaginar. Foi talvez o maior... Olha, que eu já tive, assim, vários eventos na vida, mas eu guardo essas cartinhas, né? Putz, que legal. Comigo hoje, sabe naquele cantinho, naquela gaveta, você guarda as coisas do coração? Sim. Eu guardo a carta daqueles meninos. Meninos e meninas, né? Que eles agradecendo, dizendo assim, nunca ninguém falou de Deus para mim. Que legal. Olha, nunca ninguém mostrou que é possível crescer. Tomar suas próprias decisões. Tomar as decisões, eu não sabia que eu poderia seguir. Nunca, e sabe esse nunca? E a carta, até com ponto de exclamação, né, eu guardo como um troféu para mim. Cara, que legal, Luiz. Nossa, não tem preço, Não né? tem preço, não tem preço. E esse é o propósito. Isso assim, que é um propósito que eu tenho.
E voltando ao tema que você trouxe, se a gente consegue olhar para a criança do jeito que ela é e plantar essas sementes, dela se olhar, dela se ter a sua identidade ativada, Sim. né? Lá na frente, ela vai fazer boas escolhas. Exato. Né? E não as escolhas que o mundo está falando para ela fazer. Né? E Isso hoje... é muito importante, né? A gente começar a olhar desde a infância, porque não é agora. Quando você traz uma valorização de como a criança é, dos talentos que ela tem, isso vai trazendo, sabe assim, essa vontade dentro dela de realmente valorizar e realizar aquilo que é dela. Olha, você falou uma coisa tão séria, tão sábia agora. Você escuta sempre aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? Uhum. Você não vai ser, você já é. É. Porque você já tem o seu talento. Cabe ao pai, cabe a quem está próximo, a mãe, né, a família, mostrar que o indivíduo ele tem seus talentos, cada um é diferente do outro, Sim. e você ressaltar e fazer com que esses talentos, não é comparar com o outro, mas falar que com esses talentos, na vida, ele vai ter sucesso, porque ele vai ser feliz, Sim. ele vai trabalhar com aquilo que ele gosta, aquilo que ele faz bem. As pessoas, e aí entra de novo na dinâmica das famílias, né? Só que para isso os pais têm que estar presentes. Os pais não têm que dar presentes, né? Eles têm que estar presentes. E um fato também é olhar para o filho, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Os pais não olham para os filhos. Tem uma tela, geralmente uma tela, algo assim, que impede esse olhar e ver as qualidades, os talentos que as crianças trazem e valorizar isso, né? Então, essa dinâmica de não olhar para as crianças vai gerar o quê? Um fracasso. Porque elas nunca vão se sentir inteiras, nunca vão se sentir completas com quem elas são. E aí entra aquela frase do... Como é que é o nome? Do Tony Robbins. Sucesso sem felicidade é fracasso. Exato. E você falou a questão do olhar, né? A criança... Eu estava brincando com meu filho nessa semana e eu sempre falo para ele: nossa, Theo, você é forte, nossa, você é inteligente, você é esforçado, você se esforça, você estuda, né? Aí um dia eu perguntei para ele, né? Filho, como é que você se sente? Eu falei assim: não, papai, quando o senhor fala isso, eu me sinto que eu sou isso mesmo. Aí você fala assim: peraí, tá vendo qual que é a importância de um pai e de uma mãe olhar para o filho, valorizar o que ele tem de bom, né? Ver os talentos que ele tem. Exatamente. Né? E esses talentos vão florescer lá na frente. Né? Aí Com entra certeza. a questão da autoestima, né? Somente de mãe, né? Que a mãe tem que olhar muito para o filho, né? Para que lá na frente ela tenha segurança. Mas independente das, né, pai e mãe, né, das funções que tem, o filho tem que ser visto. Sim. E não através de uma tela. Né? Então hoje é quase deprimente você ver quantas pessoas hoje, né, acham normal. Né? É normal. Um dia eu estava conversando com um amigo, e ele falando assim: não, porque ele teve filhos, tá, mas eu vou pro restaurante, bebezinho, eu já dou celular lá, né, para ele. Mas já foi provado pela ciência que tela antes dos 2 anos, né, prejudica. Tá provado cientificamente. Por que faz isso? Ele perguntou para mim: mas como que eu vou almoçar e vou jantar com a minha esposa? Eu falei assim: bonitão. Como é que, antes do celular existir, como é que eles faziam? Como é que você fazia? Um come primeiro, outro segura e vai. Exato. Porque a natureza é muito sábia. Aí não que é à toa que acontece? vem para 2 cuidar. É isso. Vem para 2 cuidar, porque você vai ter... É o momento do quê? Do esforço. Porque vai chegar uma fase, né, que isso vai passar. Aí o que vai acontecer? Eles não vão querer mais estar. E é normal, graças a Deus. Esse é o sentido da vida. Sim. Aí só que geralmente o que está acontecendo com muitos casais é nessa fase, aí bate aquele arrependimento, né? Aí eu tento segurar. Aí eu boto uma galinha de ouro, dizer o seguinte: não, teu quarto tá aqui. Não, passa nessa faculdade que é mais próxima aqui. Nossa, mas eu passei em psicologia em São Paulo. Não, mas tem psicologia na USP, tem aqui na Unip. Tá, então melhor. Não, porque aí você fica no seu carro. Não, aí você vai dar tua... E todas essas artimanhas, né, para o filho ficar. Né? E aí começa a ter, porque no fundo, a natureza sabe, o ser humano sabe que quando ele cresce, ele tem que sair. É só olhar a natureza. Nenhuma semente que cai debaixo de uma árvore, fica debaixo do tronco, na sombra, ela cresce. Ela precisa ser o quê? Levada para longe. Em Gênesis já diz, Deus já disse:
O homem encontrará sua mulher e casará, ou fará com ela uma única, deixará pai e mãe, perdão. O homem deixará pai e mãe e com sua esposa, né, constituirá uma só carne, que é um filho. Quando ela deixará, é porque você tem que caminhar para frente. Os seus pais, as funções ficam lá atrás. E o que acontece muito hoje, que a gente está vendo, é quando chega na fase que é para o filho, tenta segurar. Faz um motel 5 estrelas dentro da casa, né? Faz. Aí faz a faculdade aqui mais perto. Não, faz a faculdade mais pertinho aqui. Não, fica na cidade. Exato. No São Paulo é perigoso, né? Aquelas mensagens bem subliminares. Tudo né? É perigoso, pra quê? Todo mundo é perigoso. Gente, eu não tô falando que o mundo não é perigoso. Sim. Tô falando que a gente tem que ensinar o filho a lidar com o mundo perigoso. Exato. Porque se você coloca o medo nele, como é que ele vai? Exato. Não, o mundo lá fora é perigoso. Não, ali é perigoso. Cuidado que é perigoso. E aí, quem precisa de quem, Luiz? Exatamente. Será que é o filho que precisa de toda essa proteção? Ou será que são os pais que estão vazio emocional aí, estão querendo que fique perto, né? Exatamente. E quando vai pesquisar... Ó, Luísa, você com certeza, com o teu papel, que você tem ajudado muitas pessoas a olhar para isso, né? Que as pessoas entram na cegueira sistêmica e não enxergam isso, né? Não enxergam. Então, é um papel muito nobre. Porque Sim. as pessoas, eu converso e vejo, para nós que estamos dentro desse universo da sistêmica e observamos isso, a gente consegue identificar, mas as pessoas, e mesmo essas pessoas que estão presas nesses emaranhamentos familiares, né? Elas trazem uma dor muito grande e precisa ser tratada. Ela precisa ter um olhar externo. Então, por isso que o teu papel é extremamente importante nisso. Eu acredito que você deve trazer várias histórias aí que você vê no seu consultório muitas, de situações como essa. Muitas. E até histórias que eu vivenciei também, né? Então, através de tudo isso, você cria essa capacidade de também poder ajudar as outras pessoas. Porque eu também senti muito isso na pele, essa questão de trabalho, de não estar feliz, de trabalhar só pelo dinheiro e assim por diante. Quando eu fui entender o que significava tudo isso para mim, da onde que veio, nossa, foi uma total virada de chave. Libertação. E aí, o que é? O dinheiro é uma consequência. Não é a finalidade. Não é o propósito em si, ele é uma consequência do seu propósito. Exatamente. E fica leve. As pessoas confundem que o meu propósito é ganhar dinheiro. Não. Você tem que ter um propósito. O dinheiro é consequência do seu propósito, não o seu propósito em si. Engraçado que eu saí com um grupo com amigos ontem, né? E o que você falou é muito sábio também. Quando a gente vive, a gente tem as experiências, né? Na pele, sofre na pele, a gente acaba ajudando bastante porque você traz a sua própria história. E sem preocupação, sem medo, né? De forma aberta, quando essas histórias são bem elucidadas e tratadas internamente dentro da gente. Eu falava ontem com os amigos e falava assim, nossa, mas como que a gente suportava aquele trabalho? Como que era isso? Como era aquilo? Eu falei assim, gente, verdade, como a gente suportava aquilo? Mas a pergunta é, para que a gente suportava? O que estava por trás? Que dinâmica na nossa história estava por trás para que a gente ficasse preso àquela dinâmica que a gente vivia? Para quê? Para quem? Para quem? Quem que era? Quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, né, que eu andei os 800 quilômetros, que para mim foi o reset, foi o momento onde comecei a refletir muito sobre essas questões da vida profissional, né? Da vida profissional com a vida pessoal. Sim. E eu lembro claramente, numa das jornadas, um dos trechos, me veio muito isso, mas o que eu estava vendo lá? O que eu vejo no trabalho? O que eu quero com o trabalho? Né? E aí você fala assim, isso é uma crise existencial? Não, é uma reflexão que você tem que fazer constantemente, porque o trabalho também é uma fase. Sim. Você está hoje aqui. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai numa espiral crescendo, de repente eu quero desempenhar um outro papel, uma outra função. Com certeza. Está no seu coração? Está no seu propósito? Por que não? Por que você nasceu engessado, tem que ser sempre aqui? Tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Não, não é. Você pode ser, né, em fases diferentes da sua vida, você pode desenvolver outras habilidades. Exatamente. E deve, né? E deve. Porque eu fico... Eu atendo bastante gente com uma dor da transição de carreira, não sei o que vai abandonar a carreira anterior. Aí a gente já sabe que... Só na palavra você já sabe o abandono de onde vem. Assim, não é daqui.
que vai dar uma dor no coração e não sei o quê. Assim, quem disse que você vai abandonar? Quem disse que você vai deixar de ser? Por exemplo, eu sou educadora física, sempre você. Ninguém vai tirar esse mérito de mim. Entendeu? Eu sou professora de educação física, não exerço a função, mas eu não deixei de ser. Muito pelo contrário, através dela, eu pude estar aqui hoje. Eu precisei fazer educação física, eu precisei entrar em contato com os meus alunos dentro da academia, ver a minha dor, ver a dor deles, para me trazer até aqui. Olha só que interessante. Então, não tem nada de deixar. Não, você está agregando, você está somando na sua vida, você não está deixando. A frase diz muito, né? A frase diz muito sobre o que a pessoa sente e pensa, né? A gente aprende a escutar aquilo que não é falado, né? Ou a ouvir aquilo que não está sendo mostrado. Você falou uma coisa que me remete muito ao que eu trabalho, até com a minha equipe na empresa. Falou assim, eu sou isso. Eu falo assim, não é isso. Você está. Tá. Uhum. Então, hoje, você está terapeuta. Amanhã você pode estar professora. Sim. Depois você pode estar empresária. Porque a Sim. vida tem fases e você pode mudar. E as pessoas ficam apegadas àquela situação, porque eu sou, né? E eu vejo assim até no LinkedIn, né? As pessoas valorizando muito, eu sou isso, eu sou aquilo. Assim, cara, dentro do universo profissional, né? Sim. Assim, não, você não é, você está. Porque um dia isso pode acabar. E a pergunta, quando acabar, como é que você vai se sentir? Aí, se existe uma dor muito grande, e se altos executivos, né, pessoas que chegaram a um certo ponto na carreira, que eles ficam tão dependentes, não é só executivo não, tá? É no mundo como um todo. Uma vez eu escutei, alguém me falou sobre acho que foi um político, um presidente, que perguntado para ele, puta, o que você sente mais falta de ser presidente? Ele falou assim, de alguém abrir as portas para mim. Uau. Porque ele estava preso, alguém não precisava abrir porta, agora ele tem que abrir porta. Então, olha só, que ponto que chega. As pessoas se acostumam com isso. Só que isso é uma fase, um dia vai acabar. E quando acaba, como que você reage? Então, você está lá numa posição, tem um nome. A empresa é dinâmica. Um dia ela pode demitir, um dia você pode ser demitido. Tudo pode acontecer. A empresa pode acabar, o negócio pode acabar. Aí você vai... Aí, de novo, né? Se você é aquilo, quando isso acaba, o que você vai ser então? Vai acabar junto? E muitas pessoas acabam juntas, Muitas pessoas acabam junto, acaba a carreira ali, se enterram, assim, se enterram o que eu digo no sentido de ficam remoendo aquele passado, né? E fica presente, fica... Vem depressão, ansiedade, fica colocando, lembrando coisas do passado. Gente, aí pensa de novo, tá uma intensidade a mais, né? Que a gente aprende na sistêmica. Dependendo de qual o tom que a pessoa coloca sobre o trabalho, você fala assim... Porque o tom tem que ser um tom. Não pode ser o tom, né? Ou seja, não, por que não? Cara, trabalho, isso vai passar um dia. É o fato, né? O fato. Como que você interpreta o fato? A interpretação vem daquilo que eu projetei ali dentro, aí depois, de novo, as pessoas pegam o sobrenome da empresa, ou pegam, não, e se apegam, isso aí vem aquele sentimento, eu vou abandonar, né? Fala assim, você vai sair da empresa, então eu vou abandonar a minha carreira. Não vai. Simplesmente você vai deixar uma fase e começar outra. Exatamente. E todas as fases fazem parte de quem você é. Tanto que a gente traz muito da criança interior. Veja, a sua infância inteira está dentro de você o tempo todo. Se você não prestar atenção, sua criança toma o comando da sua vida, você nem sabe. Exato. E esse universo terapêutico, né, que a gente fala quando a gente fala da criança interior, do nosso sentimento, dentro do universo organizacional, ele é quase como igual à espiritualidade. Por isso que quando eu começo a falar sobre isso, né, eu já levanto a mão na palestra e falo assim, pessoal, quem se vai ouvir aqui não é nada de técnica. Eu vou falar de outras coisas. Talvez uns gostem, talvez outros não gostem. Sim. Mas se uma pessoa aqui sair bem, eu conseguir plantar uma semente e essa pessoa ter uma vida mais feliz no casamento, com ele mesmo, né, com os filhos, né, organizar suas questões com a família de origem, com os pais e também com a esposa e ter uma vida profissional saudável, pronto. Já valeu a pena. Né? Para que eu falo isso? Porque as pessoas tendem a fazer isso, né? Até corporalmente elas se fecham. Sim. Elas se fecham. Por quê? Elas têm medo de expor aquilo que é dor. A criança, você falou, você traz a sua criança interior. Nossa, mas criança, mas eu não sou criança, sou adulto.
Não, gente. Todo mundo tem dentro de si a sua essência, né? O seu Aham. self. E ali está a sua essência, aquela criança criativa. Daí que nasce a criatividade do triângulo da realização, né? Que a gente tanto aprende, né? A criatividade nasce dessa criança livre, feliz. Você vai desmerecer ou abafar ou esconder, né? Então é uma dinâmica que a gente vê, assim, essa dissociação, as pessoas quererem fugir, né? De você falar da criança interior e da espiritualidade também. O pessoal briga comigo. Eu começo a usar alguns termos bíblicos, né? Que para mim a Bíblia é uma fonte de sabedoria. Sim. Né? E aí o pessoal, e lá vem o pastor. Eu falo assim, não, eu não sou pastor. Eu só leio e coloco a palavra, né, dentro do meu coração e falo para as pessoas. Quem tiver ouvidos, né? Jesus já dizia, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem, fica aí. Né? Mas é uma fonte de sabedoria e as pessoas, elas, como posso dizer? Elas também têm bloqueio sobre isso. Lado espiritual. Tem. E quando você fala das 5 funções, se a pessoa não desenvolve também as 3 esferas da vida, física, emocional e espiritual, ela também vai padecer. Vai. Né? Ela fica com... Porque as 3 coisas são juntas. Não tem como, né? Não. O ser humano, ele tem uma sensação de onipotência, né? Grande maioria, não todos, né, gente? Que, eu não concordo, não é assim. Só que a vida tá nem aí se você concorda, se não concorda. É o que eu falo. Quem tá vendo no YouTube vai ver aqui. Mas eu tô com uma pecinha, jogando a pecinha aqui na minha mão. Aí eu falo pro cliente. Esse aqui é a lei da gravidade. Não concordo com a lei da gravidade. Não, nada a ver a lei da gravidade. Para mim não se aplica. Se você for num penhasco e se jogar, a lei da gravidade vai atuar. Então tem coisas que na natureza a gente não tem que contestar. É assim. A viver é isso. E se você for contra as leis da natureza, você vai pagar o preço. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente fala assim, me remeteu à questão das escolhas, né? Eu falava sobre aquela palestra que eu comentei para os alunos. Eu falava sobre coisas simples, né? Mas se alimentar e cuidar bem do seu corpo. Porque se você não cuida bem do seu corpo, o que vai acontecer com você quando você for mais velho? Ou mesmo que você for mais novo? Você vai ter problemas, com certeza, relacionados a essa falta de cuidado. Né? Então, por que você não cuida bem do corpo? Aí eu vejo, nessa apresentação, eu brinquei com a turma, né? Eu falei assim, cara, eu aprendi muito isso. Eu não consigo. Se eu não estiver bem fisicamente, isso é físico, que impacta no emocional. Se eu não endorfinar meu corpo, se eu não treinar, se eu não correr, se eu não fizer alguma ginástica, algum exercício, eu não me sinto tão bem como eu poderia me sentir. Exatamente. Isso é físico, que pega o seu emocional. Por que você não vai cuidar? Aí começam as desculpas. Porque eu disse. Aí começam as histórias, como que é que o Fernando fala? Justificativa, historinha, né? Explicação, né? Porque diz, começa a tríade maldita lá, né? A tríade maldita das histórias. Por que você não faz isso? Né? Por que você não faz um treinamento? Porque você, o mínimo que seja, movimente-se. O ser humano nasceu para se movimentar, não para ficar parado. A questão é que tem muita gente também que se apega, fica apegado às desculpas e qualquer oportunidade que surja, qualquer palavra que alguém fale, qualquer sugestão que alguém dê, não vai pegar, não entra. Não, mas é porque já aconteceu isso comigo. Não, mas é porque eu tenho isso. Não, mas é porque eu não tenho tempo. Não, mas é porque isso, porque aquilo. Sempre vai ter uma desculpa. E a pessoa não abre o coração para sair dessa dor. Ela tem ganhos de ficar naquela dor, né? Você está falando aí, assim, dos 3, esse é o lado emocional, né? Onde que é essa dor que fica guardada no coração, é a falta de perdão, é um problema que aconteceu lá atrás que ela não consegue se desvencilhar. Se ela não abre o coração dela, né? O coração dela está fechado, ela não consegue, dentro de si mesma, se olhar, receber. Dar. É tão simples, né? Então, você tem que estar com o coração aberto. De novo, pulsa, né? Ele fecha e abre. Fecha e abre. Tem pessoa que faz isso, cristaliza. Cristaliza por fora. E aí, como que ele recebe essas informações? Não dá. E fica sempre, não dá. Aí você tem que entender o que causou esse bloqueio nessa pessoa. Né? Exatamente. Às vezes tem casos que a gente trabalha, assim, de pessoas... Quando eu falo casos, pessoas que a gente conversa bastante, você percebe que o bloqueio é muito daquilo que ele deixou na época da infância,
algum problema dentro da família de origem dele, né? Que obviamente todos os problemas emocionais, né? Sim. Geralmente são gerados por pais ou por pessoas tutores ou professores ou pessoas que foram adultos que deveriam olhar para a criança, não olharam, levaram alguns traumas. Isso acontece com 100% das pessoas, né? O que importa aí é a frequência e a intensidade. Mas tem muita pessoa que teve alguns traumas alguns bloqueios tão fortes criados lá atrás, que hoje elas simplesmente não conseguem dar um passo para treinar, por exemplo. Para fazer um exercício físico. Ou um bloqueio para entrar em contato com o próprio coração, a questão emocional. Já coloca um bloqueio grande, né, sobre isso, né? Então, acho que o ser humano é complexo. A gente está falando aqui de várias vertentes. Eu estou vendo o campo aqui. Eu estou me lembrando de um trabalho que eu fiz com uma pessoa também que, assim, quando ele montou a própria constelação dele, eu senti o coração apertado. Porque estava abafado, sabe? Sim. Cercado de coisas, né? De posições ali. Eu falo assim, mas por que você está nessa função? Por que você está aí? Aí ele voltou à infância e falou, puxa, quando eu era filho, assim, eu era o menino que tinha que fazer tudo, e começou a falar. Aí entra a questão da criança interior. Tá vendo o que tem a ver, o que você está vivendo hoje tem a ver com essa criança interior que você viveu lá atrás, o problema que você trouxe lá atrás. Né? E aí eu falei assim, bom, e agora? Como eu saio disso? Eu falei assim, simplesmente chama teu adulto. Você quer repetir essa história? Porque a tua criança está aí sofrendo a mesma coisa. Né? Exatamente. E ele, na boa, assim... E o bom de quando você trabalha com um público, quando eu falo na boa, é que as pessoas tomam consciência, tem pessoas que reagem e vão. Sim, sim. E tem pessoas que bloqueiam e não passam para trás. Exatamente. E como adulto, você tendo essa clareza, você consegue fazer. Eu falo que é o filtro. O que foi bom, eu pego. O que não foi, eu deixo. E lá, deixa para trás. Aprende com tudo isso e faz algo melhor, né? E eu trago também uma questão até para essa função de profissão, de servir a vida, né? De questões que a gente vai buscar na vida. Que a vida tem 2 leis básicas, né? Autopreservação e preservação e evolução da espécie. Autopreservação é o quê? Você se cuidar, você se amar, cuidar da sua saúde física, emocional, espiritual, assim por diante. Porque se você não se cuida e não se ama, você fica doente. E doente, você não vem pra cá. E aí as pessoas confundem esse amor próprio pra se olhar no espelho e ficar feliz, né, Luiz? Vou só pra ficar feliz. Eu me amar pra ficar feliz. Não, você precisa se amar para você ter condições de vir para a segunda lei. Porque a vida exige isso. Não é o que você quer, o que você não quer. Exige. E para você fazer esse salto para cá, você precisa se cuidar. Você falou sobre a autopreservação, do se amar, né? A pessoa só consegue amar o outro quando ela se ama. Lógico. E quando ela se ama, a pergunta é, ela consegue se amar, inclusive com seus defeitos? Inclusive com seus erros, ou ela se culpa por isso? A grande maioria se culpa, né? Como é que você está preso? Isso te prende? E aí, se você não aceita os seus próprios defeitos, como é que vai aceitar dos outros? Como é que você vai aceitar o dos outros? E a pergunta que eu assim, em conversas que a gente sempre tem, é falar assim, gente, o amar é de uma decisão. Você fala assim, você sabe que treinar faz bem para o seu corpo, a sua saúde. Sim. Você é adulto, você sabe, não quer, porque disso, você sabe que você vai pagar as consequências. Exato, você vai pagar, não adianta. Não tem como. A vida não se importa com as desculpas que você inventa, com o tempo que você não tem. A vida não se importa com nada disso. O tempo você administra, né? A gente sempre brinca, né? Tem várias teorias sobre gestão de tempo, etc. Mas é só você administrar. Você acorda que horas? Né? Qual o tempo que você deixa para você, né? Aquele trabalho da dinâmica onde você pega as funções e fala assim, não, esse aqui é o tempo que eu tenho para mim, ponto final. Exatamente. Né? Como que você faz essa gestão? Por isso que a gente volta. Se a pessoa não tem o autoconhecimento, não faz sua autogestão, lá fora ela tende a ter complicações nos relacionamentos, no trabalho, com os filhos, porque ela, de novo, vira aquelas relações de dependência com dependência, porque eu começo a me dar muito pro outro, que é o contrário também, né? Eu começo muito a amar o outro, mas para esconder a dor que eu tenho. Exatamente. Tem muitas pessoas que usam esse mecanismo, que é o mecanismo de defesa. Sim. Enfim, a gente tem... dentro da organização, e você trouxe a questão muito sábia de colocar a lei da gravidade, né? Que não adianta. Por exemplo, uma empresa ela é feita para gerar resultado. Isso.
É uma empresa para gerar resultado. Salvo as empresas de filantropia, né? Uma empresa para gerar resultado. A sua profissão, né? Uma profissão sim, médico ou qualquer outra profissão autônoma, tem que gerar resultado. Claro. Né? Então, as pessoas têm que aprender também a lidar com isso. E, de novo, voltando à fórmula do resultado, né? Como é que ela está lidando, como as pessoas hoje estão lidando com os resultados que elas estão tendo no lado profissional. Às vezes eu vejo o que acontece. As pessoas, numa conversa ontem, foi muito legal você ouvir, né? As pessoas falando muito do externo. Eu falo assim, gente, o que está por trás do interno? Que é o resultado é o que você fez dentro de você. O externo é o reflexo, né? É o reflexo. E fiquei pensando aqui, Luiz, também, a questão da pessoa ficar tão só no eu e não... eu vou lá no meu trabalho, faço o meu trabalho, bato meu ponto, vou embora. E nem se importa qual é a missão da empresa, o que tudo isso significa, o que ele está contribuindo para a construção da vida dos seres humanos, colaborando. Esse é o propósito. Né? O que acontece? As pessoas, a gente sempre fala na empresa que eu trabalho, né? A gente não trabalha para uma empresa. A gente trabalha para pessoas. Isso. A empresa é um CNPJ, que é a reunião de vários CPFs. Então, quando você chega dentro de uma empresa, você sente a energia de uma empresa da mesma forma que você sente energia no ser humano. Você se sente bem ou você se sente mal. E quando você chega numa empresa e você está alinhado aos propósitos, os propósitos dela são os seus propósitos, né? As coisas fluem muito bem. E o que são os propósitos da empresa? Ela é o desdobramento do propósito de todo mundo que está ali dentro. Sim. Tem uma apresentação que uma vez eu fiz, que eu mostrei muito bem, né? Qual que seria o papel do líder dentro de uma empresa. A empresa tem um líder, né? Seja ele qual nível que for, e ele tem que fazer o direcionamento para um caminho. Só que as pessoas que estão chegando na equipe dele, cada um tem uma visão, cada um tem um direcionamento. Cada um pensa de uma forma diferente que dá um direcionamento, mas o caminho está para a direita, mas tem um que está achando que é para a esquerda, o outro acha que é para cima, o outro que é para o lado. Qual que é o papel do líder? Ele fazer isso, pegar essas pessoas e pegar o foco delas e alinhar por objetivo da empresa. Né? E tem dinâmicas, por exemplo, tem empresas que gostam do conflito. Tem empresas que gostam. Tem pessoas que... Tem empresas tem empresas que elas são geridas pelo conflito. Sim, vixe. O conflito, né? Quanto mais conflito, é uma forma da empresa gerir. E tem Mas é um que vai conflito assim, interno dentro da empresa? Ou você diz... É um conflito entre áreas, por exemplo. Quando você chega, que acontece muitas vezes, isso é muito comum em grandes corporações, né? Tem departamentos que existe o conflito natural. Tá? E aí, como que você enxerga o conflito? Você quer resolver ou você quer potencializar? Porque quando você potencializa, você faz com que cada uma das áreas dê o seu melhor. Entendi. Você está entendendo? Você potencializa isso ou você apazigua? Tem dois caminhos. Tem pessoas tem umas dinâmicas que você potencializa esses conflitos. Quando você potencializa esses conflitos, você faz com que cada equipe dessa promova o seu melhor, vou dar o meu melhor porque disso, e gera essa competição. Quando gera competição, cada um dá o seu melhor. Sim. E a empresa tem os resultados dela. Ou o líder, ou a pessoa que está no comando. Ela consegue os resultados. Aí a pergunta é, a que custo? Porque essas pessoas estão ali, né? A que custo estão? Tem empresas, né, que não. Que o conflito tem que ser, ele ocorre, mas ele nunca pode virar, eu falo, né, na minha turma, né, ele nunca pode virar uma afronta. O que é a afronta? É quando você sai, né? Tem um conflito, o confronto e a afronta. Você tem um conflito, eu penso diferente de você. Começamos a discutir, temos um confronto de ideias, mas nunca pode ir para uma afronta. Onde eu começo a desmerecer ou querer que o seu mal, por você não pensar como eu defender uma ideia diferente, eu começo a afrontar. A gente quase viu o ano passado acontecer isso direto, né? Imagina. Essa dicotomia que existe, né? Diabólica, inclusive, né? De divisão. Então, quando isso acontece dentro de uma empresa, tem pessoas que se dão bem nessa área de conflito. E gostam, entregam o seu melhor. Tem pessoas que, por exemplo, eu não suporto você trabalhar numa empresa onde você vai conversar e o conflito seja cada vez mais incentivado. Que eu falo assim, você tem uma outra visão. Você pode fazer com que o conflito aconteceu, vamos confrontar as ideias, encontrar o melhor caminho e seguir todo junto. Todo mundo ganha ou todo mundo perde.
Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Quando você fala essa palavra, todo mundo ganha ou todo mundo perde, seguinte, moçada, não adianta você querer ser melhor do que o outro, essa equipe ser melhor do que a outra. Porque se ela for melhor, ela não vai ser avaliada isoladamente. É o time que ganha. É mais ou menos assim. Eu gosto de falar técnico de futebol, né? Sabe aqueles técnicos que falam assim, eu ganhei, o time nós empatamos e o time perdeu. Se você vê algumas falas do técnico, que fala assim, eu ganhei, porque nós, quando ele ganha, né? Porque nós mudamos, né? Quando fala mudamos, ele está falando dele, né? Mudamos posicionamento, porque eu fiz uma leitura de jogo, fizemos uma leitura, entendemos toda aquela linguagem. Quando o time empata, porque o time estava numa condição, a linguagem vai lá. Quando o time perde, não, porque o time faltou isso, faltou aquilo. Então, essa é a linguagem que muitas vezes tem, né? E quando você traduz isso para o universo organizacional, é o que gera o conflito. Sim. Porque por trás disso está o seguinte, como você lida com o erro? Porque as pessoas que têm dificuldade de lidar com o erro deles, vai ter dificuldade de lidar com o erro do próximo. Com certeza. E eu vivi um caso recentemente sobre isso. Eu falo para minha equipe, falo assim, pessoal, sabe o que é a palavra que você evita conflito? Que você faz a sua vida ser melhor dentro do trabalho? Eu errei. Sinto muito. Isso. Só de você falar isso, você já resolveu 50% do problema. Você já tira um peso enorme das suas costas. Você desarma quem está do outro lado. Exatamente. Mas para você falar isso... Aí que vem a pergunta. Para a pessoa falar isso, eu errei, sinto muito. Ela tem que se autoconhecer. Ela tem que saber lidar com seus próprios erros. Ela tem que entender, se ela errar, ela não vai ser massacrada. Ninguém vai morrer por causa disso. E aí entra própria também como que as pessoas que estão do lado vê esse erro. E aí, quando eu falo isso, por incrível que pareça, eu falei isso várias vezes. Mas tivemos um fato onde uma pessoa erra, aquela pessoa errou, né? E ela tentou esconder o erro dela. E desse erro, gerou um outro erro, que gerou um outro erro, que gerou outro erro, que gerou a demissão dela. Olha o que ela colheu, né? E ainda eu lembro, e só que é uma questão que eu falei até estava conversando até com a gestora dela. Mas se lembra que quando eu falava isso, era uma pessoa fechada. Ela não demonstrava tanto as emoções dela. Sim. Era uma pessoa que sempre estava bem assim, quieta e tal. Aí você fala, gente, a gente brinca, né? O erro pode ser, aqui na empresa, a gente permite o erro inédito. Porque quando você erra, faz parte do processo, né? Sim. Agora, até o investimento, você nunca erra, né? A gente fala que você não erra, você aprende. Só que depois você atua na prevenção para que o erro não aconteça novamente. Exatamente. Esse que é o caminho. Mas, por favor, levantem a mão e falem. Não gerem essa desconfiança, né? Isso apazigua, isso gera um clima, né? E eu acredito que isso é crença minha. As pessoas estando com essa coração aberto, com a felicidade, trabalhando feliz, sem essa preocupação que você vai alguém te avaliar, a gente fala assim, te olhar pelas costas. Sim. Ela vai produzir mais. Com certeza. Ela vai produzir mais, a empresa ganha mais com isso. Isso também contagia de uma maneira positiva, né? Porque quando um faz, o outro também se sente livre em fazer também. Sinto muito, eu errei, sem julgamento. Vai ter a pessoa que vai poder ajudar. Então, isso também acho que vai trazendo essa contaminação positiva dentro da empresa que faz a empresa andar ainda mais. E isso vira cultura, porque você tem uma cultura que você está criando baseado nisso. E as pessoas saberem, né? Dentro dos quais são os seus papéis, como que elas podem lidar com o erro, como que funciona, mas isso tem muito a ver com a dinâmica das pessoas que estão na liderança. Mas que interessante, porque até o que você trouxe lá do trabalhar através do conflito, até que ponto isso é saudável, né? Olha, pode gerar resultado para a empresa, mas não é saudável para as pessoas. Exato. É só que... não sendo saudável para as pessoas, a longo prazo, o que vai acontecer, prazo, né? As pessoas vão padecer. A não ser as pessoas que estão ali, que não querem sair, né? Exatamente. E que vão viver nisso, a gente sabe, é a escolha própria, né? Você tem o livre-arbítrio, você quer viver nisso, vai viver, né? Mas aí é que tá, né, Luiz Fernando? Que chega uma hora que a doença bate na porta, né? Aí como é que vai trabalhar? Então, aí vai entrar numa outra área, né? Porque quando você começa aí, você vai estressando, né? Um momento, isso vai somatizar. Vai. Né? Ou somatiza no seu corpo, ou você vê isso na sua família, ou você vê isso dentro de você mesmo, né? Aí eu falo assim, as pessoas aí com
ansiedade, depressão, etc, 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 que Exatamente. acontece, né? Isso acontece, vai esbarrar na questão de relação com os filhos, Sim. relação com a esposa. E aí tem muita gente que não quer investir dinheiro na prevenção, né? Ixi, e vai pagar E caro vai depois. pagar remédio, Pagar tratamentos. Por isso que o autoconhecimento, gente, é a melhor forma de se libertar. Com certeza, em todas as áreas, se né? se conheça. Jesus já diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Então, conheça a sua verdade. Da Ainda onde falo ao você pessoal, vem. cara, de onde você vem? Conheça onde dói, na sua história emocional. Mergulhe, Sim. né? Mergulhe e saia. Né? Não mergulhe e fique. Né? Mergulhe, veja e saia. Né? Mas se conheça, porque quando você conhece a ti mesmo, você vai conseguir olhar o outro, senão você não consegue olhar o outro. Com quais olhos você vê o mundo? Com quais olhos você vê o outro? Se você não consegue nem se olhar, como é que você vai olhar o outro, né? Exato. E aí vem as pessoas que têm... você falou há pouco atrás, são as pessoas que carregam o coração fechado, né? Que tem, eu digo, são pessoas que têm muita mágoa, estão presas a alguma história do passado. Aí, exato. Né? Os olhos, né? É a porta aberta do coração, já diz um poema, ou alguém que falou isso. Né? Então a pessoa, como ela vai olhar? Ela vai olhar com esses olhos aqui, que ela está dentro dela, né? Dentro do coração dela. E aí ela começa a ter uma interpretação do mundo totalmente, das pessoas totalmente errado, desconfiança. Eu conversava ontem com um amigo, ele falou assim, cara, ele trabalhou numa empresa muito grande e ele contou só histórias, né? Contando as histórias de sucesso, né? Empresa multimilionária, mas das pessoas não felizes. Daí o que adianta, né? O que adianta? Ele falou assim, para, ele ficou um tempo, saiu, obviamente, fiquei muito feliz com a história dele, que ele decidiu, né, parou o trabalho, vou mudar, deu uma guinada na vida dele também, né, daquela forma ele não quer mais. Porque trabalhar, a gente fala assim, quando trabalha é só trabalho, é um tesão. O problema é quando ele se mistura com a sua história emocional. Sim. O problema é quando ele deixa de ser um trabalho e passa a ser uma projeção. Né? Quando trabalho é só trabalho. Aí você cansa de trabalhar, você não estressa de trabalhar. E aí ele contando essas histórias, eu falei assim, gente, o que é aquela história que você falou, né? O cara tá super feliz, bolso cheio, mas com o coração vazio. Com os relacionamentos vazios. Né? E aí eu falo assim, é morte? O pessoal pensa na morte física, mas tem muita gente que já tá morta aí zumbizando. Exatamente. Porque morreu os relacionamentos. Morreu os relacionamentos dentro deles. Porque quando morrem os relacionamentos, que não tem confiança. Mas está com o bolso cheio. Sim. Agora, a pergunta é, dá para ter os dois? Claro que dá para ter os dois. É o que fala, é colocar em prática o que nós estamos falando aqui. Do autoconhecimento, do equilíbrio, da gestão, de entender as 5 funções. Não fechem os olhos para isso. Exatamente. Né? Entender que o mundo é uma fase que você não é, você está. Né? E eu acho que assim é o caminho que você leva para uma vida mais saudável. Ei, que maravilha. Luiz Fernando, o papo tá muito bom. Olha, seria papo para mais de metro, né? Muito bom, é muito gostoso compartilhar, fico muito feliz. Muito bom. Luiz Fernando, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Café com Consciência. Você sabe que você é o maior sucesso aqui no nosso canal. Obrigado. Então, teremos próximos episódios com o Luiz Fernando, com certeza. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse episódio tão legal, que teve a presença tão especial aqui do Luiz Fernando. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, abraço.